Você está ouvindo o Opencast. O Opencast é um oferecimento da Dataware Infraestrutura de TI. A Dataware é uma empresa especializada em cabeamento estruturado e atende todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Dataware, seus dados em boas mãos. Está começando mais um Opencast, o seu podcast sobre tecnologias livres. Hoje, eu, Ivan, do site ubunteiro.com.br e do site tecnologiaaberta.com.br, juntamente com o Diego. Tudo bem, Diego? Tudo bem, beleza? E juntamente com o Aprígio, também conhecido já de vocês. Tudo bem, Aprígio? Beleza, tranquilo, galera? Isso. E hoje uma participação especial. O Thiago veio falar pra gente sobre o FliSol. Tudo bem, Thiago? Oi, boa noite, pessoal. Tudo bem? Thiago, se apresenta um pouquinho aí pro pessoal conhecer um pouco sobre quem você é, sobre como é que é o teu trabalho aí com software livre. Bom, eu sou usuário do software livre desde... era muito jovem na época, eu acho que desde 97. Já trabalhei de tudo, assim, na área de... tanto com suporte como com desenvolvimento. Atualmente eu sou pesquisador na USP, faço alguns projetos para o Laboratório de Mobilidade da Prefeitura de São Paulo, o Mobilab. A gente faz alguns trabalhos relacionados à mobilidade urbana, transporte público na cidade de São Paulo. Também, atualmente, eu sou coordenador nacional do FliSol. E também sou coordenador aqui da cidade de São Paulo. Espaço da comunidade. Olá pessoal, voltamos aí com o Espaço da Comunidade, voltamos com o Opencast em si e eu devo algumas explicações aí pra vocês. A primeira é que vocês olharem lá no site Tecnologia Aberta ou no site Ubunteiro, vocês vão ver que eu tinha anunciado que os sites iriam sair do ar se não tivesse alguém que assumisse eles tanto financeiramente como com conteúdo. Acontece que muitos de vocês nos deram bons retornos e a gente acabou que a gente vai conseguir manter os sites no ar, então essa preocupação não existe mais e a partir de agora o Opencast vai ser a atração principal do site Tecnologia Aberta, ou seja, primeiro eu vou manter ele, se der tempo eu faço outras coisas, postagens, vídeos e tudo mais, mas o principal vai continuar sendo o Opencast. Para que isso não volte a acontecer, que não tenha esse risco de o site sair fora do ar e tudo mais, tem aí um site, um link nos links da postagem, né, do episódio, com como você pode fazer para ajudar financeiramente o site. Dá para fazer doação, ou então, por que não, doar estampas que eu possa colocar lá para fazer camisetas ou canecas. Também tem a lojinha aí para vocês poderem comprar os produtos que a gente tem, por enquanto são camisetas e canecas, né, mas pelo que promete o site, daqui a pouco tempo a gente vai ter outras opções, como bonés e outras coisas assim, mas por enquanto então, camiseta e boné. Outra coisa também que eu acabei mudando é a data de publicação do Opencast. Antes era na quarta-feira, mas para até facilitar um pouco a minha vida na edição e ter sempre tempo, porque para mim editar, não ficar apertado, a partir de agora o Opencast vai ser publicado no domingo, qualquer horário do domingo, como era antes, qualquer horário da quarta-feira, mas é muito mais fácil eu conseguir ter o domingo livre do que uma quarta-feira, uma noite de quarta-feira para fazer a publicação. Bom, agora vamos lá para o que mais interessa, que são os e-mails e comentários desse último episódio que a gente teve. Pela primeira vez eu posso dizer que eu não vou poder ler todos os comentários e e-mails porque tem bastante coisa, então vamos lá. Nos e-mails nós tivemos o e-mail do Denison Knob. Ele disse o seguinte: bom dia, boa tarde ou boa noite, meu nome é Denison, tenho 29 anos e sou de Novo Hamburgo, trabalho com TI e sigo tentando concluir o curso de Engenharia da Computação na URGS. Finalmente consegui ouvir todos os episódios do Opencast em ordem cronológica, conheci através do Hackencast e agora tenho na fila todos do Castalho, também virou fã do Og e ele manda muito bem. O Aprígio também tem muita propriedade no que fala, explica muitas coisas legais, às vezes se estende um pouco nas explicações e no saudosismo. Sobre o último programa, sobre o OpenBSD, achei o áudio de fundo um pouco alto e se ficar mais baixinho é mais fácil entender o assunto sendo debatido. Vou tentar melhorar nesse aqui agora. Ainda sobre BSD, a DigitalOcean está alocando VPS com FreeBSD, começando em $5 por mês. Há planos de trabalhar com BSD no futuro próximo e numa parceria com o GitHub, há como ganhar um bônus de $100 para quem é estudante. Eu não sei se isso aqui ainda está valendo, mas eu vou deixar o link ali para vocês poderem verificar. No mais, parabéns aos envolvidos, gostei muito do trabalho de vocês até aqui e fico aguardando as próximas edições. Abraços. Abraço para você, Denison, e obrigado aí pela colaboração e pelo seu comentário, pelo seu e-mail. Outro e-mail vem do Danilo Arouca. Ele disse o seguinte: falaram de grandes empresas que usam FreeBSD, mas não citaram o WhatsApp, que só funciona tão bem porque usar FreeBSD. Assim não precisam de 1 zilhão de servidores e vale a pena a pesquisa para saber exatamente como funciona e a história de quem criou. Bom, se alguém tiver aí algum link, estamos à disposição para divulgar também. O Thiago Nunes disse o seguinte: olá, sou o Thiago Nunes, Cobb, acredito que seja assim, e gostaria de, em primeiro lugar, dizer que estou extremamente feliz por ser ouvinte de vocês, apesar de não ser por muito tempo. Nesse episódio pude ter uma boa noção do que significa o OpenBSD e isso sem dúvida me deixou curioso para descobrir mais
coisas sobre ele. Sou usuário GNU Linux desde 2004, mas não passo da categoria usuário final. Não tenho habilidades de programação e desenvolvimento, portanto não sei se estou qualificado para falar muito sobre sistemas operacionais, mas o que posso dizer é se mais pessoas tivessem a iniciativa de divulgá-los como vocês estão fazendo, parabéns. Até a próxima, Kobe. E deu show um PS aqui, gostei muito de ter ouvido Hava Nagila como música de fundo do episódio. Bom, eu nem sei mais os nomes das músicas que eu botei, né, mas legal também saber que você tá gostando aí da nossa iniciativa. Te espero estar por bastante tempo ainda fazendo isso. O Magnum Leno também, lá do Hackencast, ele deixou um e-mail aqui bem legal, ele comentou até mais do que um episódio, né, então eu vou ler aqui a mensagem dele. Ele: olá a todos do Opencast, primeiramente eu gostaria de agradecer todas as citações que vocês têm feito a mim e ao meu recente podcast, o Hackencast. Já que ouço vocês há muito tempo, para mim isso é um grande reconhecimento. Sobre o episódio 44, gostaria de deixar aqui um link sobre a votação da resolução geral dos desenvolvedores do Debian e perguntar qual a opinião de vocês. Ao meu ver, essa votação foi uma grande palhaçada, na falta de um adjetivo melhor. Uma vez que o objetivo era criar uma resolução geral sobre a dependência do novo sistema de inicialização, e a escolha foi: não é necessária uma resolução geral, ou seja, fica tudo como está, eu pelo menos fiquei com um gosto de falsa democracia na boca, pois foi feita uma votação que decidiu não decidir nada. Acho que talvez a gente volte a falar disso, agora que já tá o SystemD, né? Naquele episódio que a gente falou sobre o SystemD, ele tá quase saindo aí, quem sabe a gente volte a falar sobre ele nos próximos episódios, Magno. Continuando aqui o e-mail do Magno, então, sobre o episódio 43, também sou contemporâneo das placas Voodoos, do Doom, Wolfenstein e diversos outros citados. Foi citado que a estrutura dos jogos de Doom permitia a escrita de um inicializador para outras plataformas. Na verdade, a estrutura do jogo é que existem diversos arquivos binários que contêm as informações de fase, imagens, modelos, sons, etc. E um programa que lê e interpreta tudo isso. É quase que uma máquina virtual e é uma abordagem relativamente comum nos jogos daquela época. Outro bom exemplo disso é um dos meus jogos prediletos que eu jogo até hoje, o Descent, e que possui port para o Linux, inclusive com melhorias de gráficos e renderização de luzes. Eu acho que eu sei que jogo esse eu também gostava, mas não lembro o nome, vou ter que dar uma olhada, Magno. Eu também senti falta também da menção do jogo Warzone 2100, desenvolvido para PlayStation 1, mas que teve seu código liberado. É um excelente jogo de RTS que pode ser jogado tanto online quanto offline e de excelente qualidade. Concordo, Magno, é um excelente jogo mesmo. É difícil a gente falar de tudo também, né? A gente vai acabar esquecendo mesmo, ainda mais de jogos. Tem uma infinidade de jogos aí pra gente jogar. Por último, gostaria de ressaltar o Humble Bundle. Para quem não conhece, é um grupo que vende pacotes bundles de jogos indies no modelo Pay What You Want, ou seja, paga o que você quiser, e que sempre incentiva a implementação de cross-plataforma. Inclusive, já tiveram jogos que se tornaram cross-plataforma só para poderem participar do Humble Bundle. Considero que estes tenham sido uma grande influência na vinda dos jogos para o GNU Linux, uma vez que eles mostraram, por meio de estatísticas, que os usuários do GNU Linux estão dispostos a pagar por jogos, o que muitos acreditavam não ser verdade, que não só somos uma fatia de mercado de proporções relativamente similares ao do macOS, mas que em média os usuários do GNU Linux aceitam pagar valores superiores que os usuários de macOS e Windows. Pois é, Magno, depois que a gente gravou que eu fui lembrar do Humble Bundle também, acabou ficando fora. Foi uma falha grave nossa, inclusive, porque realmente foi um grande incentivador, né, provavelmente, né, foi um grande incentivador, por exemplo, da SteamOS existir, do Steam vir para Linux e companhia, né? Terminando aqui então, no mais é isso, continue o bom trabalho e até a próxima. Dele: Ivan, obrigado pelas dicas de edição do Audacity, que é isso, foi coisa simples que eu falei pra vocês e era mais como ouvinte mesmo, não como editor. Bom, esses foram os e-mails, mas a gente também teve alguns comentários, né? O Antônio Carlos, ele disse: parabéns ao Antônio Feitosa pela sua participação no Opencast, aprendi muito. Não só você, Antônio Carlos, eu também aprendi bastante coisa. O Mario RPG, que isso aí tá em todos os comentários do podcast que eu ouço, né? Ele deixou uma mensagem pra nós. Nesse episódio, coitado desse Aprígio Simões que não entende nadinha de software livre, lógico que foi, digamos, debochando, né? Porque o Aprígio sabe praticamente qualquer assunto que a gente fala, ele tá falando, ele conhece alguma coisa, né? Ele disse ainda: esse foi o melhor episódio do ano, valeu a pena demais, aprendi muito, abraço. Eu que agradeço aí, Mário, a gente, como eu disse antes, também aprendeu bastante. O Ramires deixou o comentário: olá amigos, excelente podcast, tema bastante interessante, uma aula sobre o licenciamento Unix, a questão dos binários embutidos no Linux, as diversas formas de licença, enfim, vários tópicos abordados e explicados de forma clara e sucinta. Penso que a sopa de letrinhas das licenças GPL, BSD, Apache, CC daria um podcast à parte. E com certeza dá, viu, Ramires? A gente tá tentando pegar um especialista que possa falar também na parte legal, não simplesmente explicar o que cada licença faz, mas pegar a parte legal mesmo, que ninguém explica disso, para ficar um pouco mais completo. Assim que a gente conseguir esse especialista ou esses especialistas, a gente vai ter um episódio específico sobre isso. Uma falta no podcast foi sobre o uso em desktop, gerenciamento de janelas. O Feitosa disse usar
XFCE, e já que o tema é desktop, estranhei o fato dele não citar o PCBSD, que apesar de ser baseado no FreeBSD, é mais um da árvore do BSD. Parabéns e continue assim, aguardamos o pod sobre SUSE, e eu digo, um dia vai sair, não sei quando. Eu acho que a gente até falou sobre o PCBSD, mas deve ter saído fora na minha edição, porque até não tinha muito o que falar nele, né? O Jorge Tavares disse: olá, tecnologia aberta, excelente podcast. Acho que a única coisa que faltou comentar foi o instalador do OpenBSD, que poderíamos chamar de árido. Ele é todo em modo texto e não usa bibliotecas como cursors para permitir usar menus e setas. São perguntas textuais, inclusive para o particionamento de disco. Gostei muito dos comentários da origem do Unix e BSD e gostaria de complementar que após o Unix ter sido desenvolvido e começar a ser amplamente usado nas universidades, a Universidade de Berkeley reescreveu boa parte do Unix. Primeiro reescreveram a pilha TCP/IP, removendo os arquivos com propriedade do Unix e chamaram de NET1 BSD. Depois reescreveram os demais arquivos com propriedade do Unix e portaram para a arquitetura 386, criando o NET2 BSD. Os detentores da licença do Unix original entraram com o processo alegando que o BSD possui ainda arquivos com propriedade intelectual do Unix, o que gerou um processo moroso que teve um acordo em 93, onde ambas as partes fizeram sessões. Alguns arquivos com propriedade intelectual do Unix já estavam disponíveis em livros didáticos sobre sistemas operacionais, permissão concedidos pelo próprio detentores do Unix, e alguns arquivos do BSD foram removidos e reescritos, criando assim o 4, o ForBSD-Lite, e todos foram encorajados a usar essa release ao invés das anteriores. A árvore dos BSD derivam desse código do 4.4 BSD, e também tem mais respostas ali nos comentários no site, né, Jorge, que o próprio Feitosa deixou lá para elucidar melhor e explicar algumas coisas aí. O Everton Mello disse: olá, o sistema baseado em Unix brasileiro era o SOX, daí tem a fonte que eu vou deixar lá, né, tem mais de uma fonte inclusive. Eles também, olha quem foi dos cabeças do projeto, que tá ali o Júlio César Neves, também vai deixar um link que ele deixou aqui da Wiki, que fala sobre o Júlio, e um paper interessante sobre licença de software livre também, tem ali um PDF que vai ficar o link para vocês darem uma olhada também. Ele disse também, foi só o Antônio comentar sobre vulnerabilidade do kernel Linux, sobre escalonamento de privilégios, e foi encontrado ali um problema, né, uma falha de escalonamento de privilégios. Vou deixar o link aí também para vocês dar uma olhada. Ele ainda disse: eu uso o Ubuntu como desktop, mas o tempo tá me fazendo ver que mesmo um kernel Linux tem suas desvantagens. Eu tô pensando seriamente em migrar para um FreeBSD ou PCBSD. Se não fosse a Steam, eu já teria ido. Outro comentário, o Eduardo Klozowski, ele disse: ótimo episódio sobre software livre fora do mundo GNU Linux. Sempre achei interessante as opções BSDs, porém como desktop não está muito viável para mim e não tenho servidores para o qual poderia testá-lo. Por enquanto fica restrito ao uso da família BSD nos meus consoles. O Ramires, de novo, novamente, né, tá com outro comentário. Pois é, o PC BSD já tá rodando Steam com a ajuda do Wine. Vou deixar o link aí para vocês que ele deixou para nós. O Milton Alexandre disse: gostei bastante, mas uma coisa que senti falta no site do OpenBSD foi que não achei uma espécie de OpenBSD Handbook como existe no FreeBSD. Existe alguma documentação padrão para quem nunca utilizou? Ele fez essa pergunta. E outra coisa que achei bastante interessante foi o artwork presente no site do OpenBSD. Inclusive tem uma música, Home to Hypocrisy, satirizando o episódio envolvendo o Stallman. Também tem alguma coisa ali do Feitosa falando sobre isso, né, comentando e respondendo essas perguntas lá nos comentários da última postagem. O Hernandes Fernandes disse: reescutando este episódio, reparei que por volta do minuto 36 é dito que o OpenBSD não tem binários ou blobs. Então agora fiquei em dúvida. Há algumas semanas descobri um projeto chamado LibertyBSD que se propõe a fazer uma versão deblobbed, ou seja, livre dos blobs ou desblobada, justamente do OpenBSD, e se refere aos arquivos da página, né, tem aqui um endereço, como exemplos de several pieces of non-free binary only firmware. E o Antônio, mais algum conhecedor do BSD, poderia esclarecer o caso? Tem as respostas também lá nos comentários para quem tiver interessado. Bom, galera, esses então foram os comentários do episódio anterior e de alguns episódios mais anteriores ainda. Agora estamos então voltando com tudo. Espero a gente não parar mais e toda semana ter aí um episódio novo. Então agora fiquem com o episódio desta semana falando sobre o FliSol.
Beleza. Hoje, então, como já foi anunciado e quem já viu aí o título do episódio, a gente vai falar sobre o FliSol. Tiago, acho que começa falando pra gente o que é o FliSol. Bom, o FliSol, quem não conhece o que significa a sigla FliSol significa Festival Latino-Americano de Instalação de Software Livre. Hoje, ele já é assim, considerado aí um dos maiores eventos de software livre aí na América Latina. Acontece em diversas cidades no mesmo dia, geralmente num sábado, no mês de abril, tá? E o principal objetivo do evento é alcançar pessoas que ainda não conhecem software livre, que ainda não utilizam software livre, principalmente oferecendo instalação de software livre através do InstallFest, e em algumas cidades é oferecido outros tipos de atividades, como palestras, oficinas, debates e por aí vai. O FliSol, esse ano ele vai acontecer no dia 25 de abril, geralmente é o último sábado do mês de abril, tá? E aqui em São Paulo, eu tô organizando ele aqui em São Paulo, ele vai acontecer junto com a CryptoRave, tá? Que é um evento focado em privacidade, em segurança. A gente fez uma parceria, como as datas iam casar, a gente fez uma parceria. Legal. Como a gente fala em FliSol, né? A gente tem que lembrar aí que, só para um adendo, de repente até pro Thiago nos corrigir, até mesmo em complementar isso na informação. O FliSol acontece ao mesmo tempo, não é isso? Em todos praticamente quase todos os países da América Latina. Isso aí, lembrando, Brasil, Bolívia, Argentina, né? Paraguai. Atualmente ele até está acontecendo em alguns países fora da América Latina, principalmente países de origem latina ou onde tem comunidades latinas. Até nos Estados Unidos, algumas cidades está acontecendo também o FliSol. Legal. E aí ele envolve todo, inclusive até o pessoal lá do Paraguai, né, tá bastante envolvido com a FliSol desse ano, né? Sim. Não sei se o pessoal tá sabendo isso. Enfim, até esses tópicos estão até no próprio site do FliSol, que é importante, eu acho que é até importante saber isso, é a questão de qual o público-alvo, né, do FliSol, né, até enfatizar outras coisas, até pro próprio Thiago aí comentar esses tópicos, eu achei interessante isso, né? Então, por exemplo, a gente já sabe aí que o Thiago organiza, ele é o responsável pelo FliSol aqui no Brasil, né, nacional, e em todos os lugares da América Latina, né? Tem algumas comunidades mais fora. Agora, qual o público-alvo, enfim, né? O público-alvo em cima, qual que é enfim, que prega-se no evento FliSol, né? Só uma questão de software livre, enfim. Então, geralmente uma pessoa quando vai a FliSol, ela sempre bota na cabeça de que o evento FliSol, ele é totalmente voltado a Linux. Assim, o meu entendimento, aí até o Thiago me corrige, tá? O meu entendimento é que isso tá errado, né? Porque a FliSol, ela não é um evento de Linux, né? A FliSol ela é um evento que envolve a essência do software livre, seja ele, né? Inclusive, quando a gente fala essência do software livre, a gente está falando da questão, tudo aquilo que envolve o software livre, né? A gente fala sobre as 4 liberdades, a gente fala sobre a GPL, a gente fala todo aquele conceito de perguntas e respostas, até que a gente encontra lá no próprio site da FSF, né, no próprio site da GNU, e enfim. Então, o que acontece? Quando a gente fala que o evento do FliSol ele é um evento de software livre, a gente está levando em consideração de que existem desenvolvedores, né, que dão palestra, como existem pessoas que são administradores de sistema, que dão palestra, DBAs que dão palestra, pessoas que têm envolvimento com alguma coisa que aconteceu na sua cidade, como por exemplo, eu fiquei na Unesp, né? Lá na São Paulo, até a pessoa conseguiu colocar o LibreOffice em toda que foi até um case de sucesso, né, na universidade. E sim, isso é uma pessoa que vai dizer no evento de software livre e que utilizou uma solução aberta, né, uma solução livre, melhor dizendo, que conseguiu entrar no lugar, melhor dizendo, sobrepor aí o software proprietário, né? Ele não deixa de ser um case de sucesso. Então a gente tem várias formas, vários assuntos que ocorrem dentro do FliSol. Então não é especificamente um evento de Linux. Agora, também não significa, né, que o cara chega lá, o cara que só mexe com Windows, né, que ele é um desenvolvedor e que ele trabalha com código-fonte aberto, ele adere a toda a filosofia, não só software livre, mas também a filosofia open source, mas a questão do software livre, o cara ele cria um aplicativo, enfim, e disponibiliza para vários sistemas operacionais, assim como o próprio projeto GNU disponibiliza. A gente tem aí até, no caso o Emacs, né, para várias, se não me engano, já chegou a atingir mais de 50 plataformas em toda a sua história, né? Então, assim, um exemplo, tá? Então, assim, se você chega num evento desse, você não vai ver só coisas de Linux, não é verdade, Thiago? Não, correto.
eu diria que você falou, tudo que você falou é exatamente como você falou, mas eu diria até mais, eu diria que até o FreeSol hoje, como a maior parte dos eventos de software livre, nem fala mais só sobre software, né? Você abrange outras áreas correlatas. Exatamente. Hoje, né? Hoje você fala sobre cultura livre, você está tratando de privacidade, você está tratando de políticas públicas abertas, governo aberto, você está tratando de cultura aberta também, cultura livre. Então, o FreeSol é uma grande celebração assim, de todos esses temas, né? Ele nasceu como um festival de instalação, né? Hoje, inclusive, a única obrigação de um coordenador do FreeSol é realizar um Installfest, disponibilizar um Installfest. Mas ele pode organizar da maneira que quiser, oferecendo as atividades que quiser, desde que sejam atividades que tratem de software livre, né? Não de software não livre, e de temas compatíveis, né? Correlatos, né? Cultura livre, educação livre também, governo aberto e tudo aí mais. De fato, a gente não trata, o evento não é um evento de Linux, né? Quando a gente está falando de software. Todo software livre é tema do FreeSol, né? A gente oferece instalação não só de Linux, mas de qualquer software livre. Então a pessoa vai lá no evento com o seu notebook usando o Windows e não quer desinstalar por qualquer motivo que seja. Nós respeitamos qualquer usuário de qualquer tipo de software que vai ao evento. Qualquer usuário de qualquer software é bem-vindo. A gente disponibiliza, né? Cada cidade organiza da melhor forma, mas cada cidade a gente sempre orienta a disponibilizar o máximo de software possível, mas cada cidade é independente para escolher os softwares livres que ela quer disponibilizar. O software que a pessoa desejar, na verdade o instalador do software ele trabalha com um verdadeiro consultor. O cara chega lá, eu trabalho com Photoshop, qual é o melhor software para me usar livre no lugar do Photoshop? Muitas vezes o usuário leigo que nunca teve contato com software livre não vai saber. Então o instalador ele vai orientar qual é o melhor software e aí ele vai fazer instalação, ajudar, então dar todo o suporte no momento. Pois é, eu já organizei, não lembro se foi 2 ou se foi 3 aqui na cidade onde eu moro, em Erechim. Na época até nós tínhamos um CD que era com software livre para Windows que a gente tinha para instalar. Não existe mais esse CD ainda, não acho, né? Só complementando, era um CD que tinha uma coletânea de softwares. Isso. Acho que no meu se era só para Windows ou se tinha para Linux também nesse disco. Eu não lembro. Mas era basicamente uma ajudinha relativamente oficial, um disco preparado para o FreeSol, não só para a edição de Steam, mas para todo o evento em toda a América Latina. Mas era uma mão na roda, assim, vamos começar. Já dá pra começar a partir daqui, se você tá num local que não tem internet, né, que na época ainda podia acontecer de não ter uma banda larga tão eficiente. Mas uma daquelas edições eu só lembro daquela fonte que estourou no teu ouvido, né? Sim. Bom, não existe mais esse CD oficial do FreeSol de instalação com softwares livres, tanto para Windows como para Linux. Hoje, cada cidade acaba se organizando de alguma forma, tá? Mas existe muita colaboração, apesar do FreeSol ser anárquico, né, não tem uma centralização de toda a organização, cada cidade organiza da forma que quiser, seguindo algumas regras, cada cidade acaba colaborando um pouco. Então eu vi que teve uma cidade, eu acho que se não me engano do Paraguai, que criou um CD, não é oficial, digamos assim, do FreeSol, mas é lá da cidade do Paraguai, você pode pegar e baixar. Hoje só existe um pouquinho de dificuldade da gente conseguir centralizar esses recursos compartilhados, né? A gente hoje só temos como recurso assim a Wiki, mas já é uma discussão já há um bom tempo de se criar uma espécie de portal, um repositório, onde todas as cidades possam colocar seus recursos e compartilhá-los para quem sabe outras cidades poderiam utilizar. Legal. Por recursos tu diz software, no caso, basicamente software. Não só software, por exemplo, arte, quando você vai fazer um banner. Sim, claro. Documentos, às vezes você precisa de um documento para conseguir uma sede pro FreeSol, para conseguir patrocinadores. Você tem vários recursozinhos que a gente acaba trocando entre a gente. Hoje, como é que acontece essa troca? Basicamente, a gente tem a lista de discussão do FreeSol, então, dos organizadores, ela é aberta, qualquer um pode participar, mas ela é basicamente dos organizadores. Lá a gente acaba compartilhando informações e algum material que possa ser impertinente para outra cidade. Eu tenho uma dúvida, até uma pergunta aí. É porque acontece, a gente, logicamente, quando a gente fala da essência do software livre, a gente sempre tem que lembrar de que o software em si, ele tem, não vou dizer camadas, mas ele tem categorias, né?
Ou seja, um software de processamento de dados sísmicos. Eu conheço um que é o Seismic Unix, eu já trabalhei com ele, é muito legal, é um produto livre, né? E é um produto que se qualifica a uma demanda de pessoas que trabalham com ondas sísmicas, enfim, né? Existe outra categoria, DBA, quem é que DBA trabalha com softwares que estão disponíveis para o cara que é DBA, enfim, banco de dados, né? Eu, caso vocês adivinhem, eu tenho os meus sistemas operacionais, é claro, com que eu trabalho. No caso, eu sou embaixador do Fedora, a distribuição que eu uso especialmente no meu notebook, né, no meu desktop principal, é o Fedora, apesar de usar outras distribuições Linux também, né? Então, assim, como a gente divide em categorias, né, o cara que gosta daquela boa interface para compilar o software dele, né, e outros software de abertura de suporte, né, existem vários, né? Enfim, então, a questão de sistema operacional, tá? O que acontece? Às vezes as pessoas não sabem muito isso, mas, por exemplo, quando você se torna membro, porque a FreeSol é um evento de software livre, correto? Então, assim, por ser um evento de software livre, você acaba recomendando alguma coisa, claro, porque os palestrantes, eles não têm só a finalidade de mostrar e divulgar o software livre, mas muito deles, eles mostram um pouquinho de diferença, né? Olha, o que você tem aí no seu Windows, eu tenho aqui, eu posso ter uma forma alternativa, melhorada, de você se adaptar melhor um software livre, enfim. Então, assim, quando você entra para GNU, quando você se torna membro do GNU, você geralmente, né, você tem a opção lá de cadastrar quando você faz aquele coopera com a anuidade no GNU, você tem a opção de receber em casa um card install, né, que é um cartão de instalação, é um cartão de membro que você vira o negocinho, ele tem a opção de ele tem um live CD ali dentro. Então o projeto GNU hoje em dia, ele recomenda, antigamente era o GNU Sense que vinha ali naquele CD, naquele card install, hoje vem o Triskel, né? Então, assim, às vezes as pessoas têm essa dificuldade de entendimento, né? O que geralmente se recomenda, assim. Bom, enfim, como é que funciona na FreeSol, né? A respeito do sistema operacional livre, a gente sabe que o projeto GNU recomenda ok? Mas como é que funcionam os eventos da FreeSol? Eles se organizam entre si? Ou melhor dizendo, por exemplo, no Rio de Janeiro faz todo o evento baseado em Debian, um exemplo, tá? Por mais que a gente já sabe que não é um evento de Linux, mas eu estou levando em consideração agora a categoria sistema operacional, tá? Por exemplo, o pessoal lá de Minas Gerais, o pessoal uma determinada distribuição, enfim. Então, assim, qual é o sistema operacional em que a FreeSol recomenda? Na verdade, assim, o FreeSol, ele tem uma das regras, premissa básica para você poder organizar um FreeSol na sua cidade. Você fazer instalação única e exclusivamente de software livre. Morreu. A partir daí, você pode instalar o software livre que você quiser e a gama, oferecer o que você quiser para o usuário dentro dessa regra. Então, se você... Muitas das vezes vai depender do skill dos organizadores daquela cidade. Se, por exemplo, são organizadores membros da comunidade Debian, é natural que eles vão oferecer Debian. Se são organizadores, embaixadores do Fedora, é natural que eles vão oferecer Fedora, e por aí vai. O que se recomenda é que você ofereça uma gama assim considerável, diversa de software, né? Você não vai fazer um evento só de instalação por exemplo, de GIMP, né? Não faz muito sentido. Você tem um conjunto de ferramentas, e geralmente dentro de uma distribuição você tem ali disponível várias ferramentas do usuário, vários aplicativos. Então, assim, quanto à distribuição, se você adotar uma distribuição, qualquer um, sendo ela não tendo nenhum problema com ela vir com softwares proprietários, não há nenhum problema. A gente não consegue controlar todas as cidades o que foi instalado. Então pode ser que numa cidade o cara foi lá e resolveu instalar o software proprietário na máquina do usuário. Olha, eu não posso dizer que não possa ocorrer, mas teoricamente não deveria ocorrer, né? Se a gente receber uma denúncia, a gente vai lá conversar com o coordenador de boa, perguntar o que houve e tal. Entendi. Mas de qualquer forma, não existe uma distribuição homologada. Entendi. Hoje, assim, pela organização internacional, pela organização nacional, não. O que a gente faz é recomendar algumas distribuições, né? Mas aí são recomendações de cada coordenador, digamos assim, né? Por não haver uma regra, um bom senso, um consenso da organização latino-americana ou da organização nacional, os organizadores podem eventualmente fazer orientações, tá?
O organizador, só para também deixar claro essa questão, o coordenador do FreeSol, na verdade, assim, é um representante da comunidade que está organizando o FreeSol. Então, tanto os organizadores locais como o organizador nacional, o coordenador nacional, é porque uma das regras também básicas para o FreeSol acontecer é que você tenha um ponto de comunicação, para não ficar acontecer qualquer problema, com quem você vai conversar. Então tem um responsável, geralmente. Apesar de que pode ser feito por uma equipe, por uma comunidade bem grande. O papel, principalmente no meu caso, o coordenador nacional, é representar os coordenadores locais para qualquer discussão, qualquer dúvida, para levar para a organização latino-americana. Basicamente é isso. Então tem um pré-requisito, como por exemplo, para a cidade. Eu estou dando um exemplo, existem cidades não principais, tá? Por exemplo, Belo Horizonte é uma cidade principal de Minas Gerais, mas eu conheço várias cidades, como Marguari, né? Deixa eu lembrar outra, Leopoldina, Cataguases, que é a minha cidade. Existem outras cidades que tem eventos da FreeSol. Ou melhor dizendo, então, por exemplo, então, como não existe a cidade principal, né? Eu entendo também que existe a cidade principal brasileira que é o ponto focal do FreeSol. Como, por exemplo, não existe. Não existe. Não existe isso, né? Não existe. Existem cidades que destacam, claro, porque conseguem fazer um FreeSol grande, fazer bastante barulho e tal, que é super saudável, mas não existe uma cidade principal no Brasil que é a representação do FreeSol, não. Entendi. Todas as cidades cumprem o mesmo papel durante o evento, tá? Não tem nenhuma hierarquia, digamos assim. Todos estão cumprindo exatamente o mesmo papel no dia do FreeSol. Entendi. Então a gente pode dizer que o FreeSol não é considerado uma comunidade internacional, né? Então ele pode dizer que ele é apenas um evento que reúne as comunidades que envolvem o tema, concorda? Ou é uma comunidade internacional? Não, em partes. Digamos assim que o papel dela principal é reunir as comunidades de cada cidade para que organize o FreeSol. Mas acaba assim, né? Como forma-se o núcleo de cada cidade organizando o FreeSol, muitas vezes os organizadores não participam de nenhuma comunidade específica, ele só faz um canal entre as comunidades. Entendi. Ele acaba fomentando uma comunidade própria do FreeSol, tanto local, como a gente considera, na verdade, que o FreeSol no Brasil também é uma grande comunidade, né? Então a gente, porque assim, de alguma forma entra coordenador, sai coordenador, entre uma equipe ou uma outra equipe, uma cidade ou outra, mas são basicamente as mesmas pessoas que desde sempre organizam o FreeSol, estão sempre debatendo formas de melhorá-lo, sempre colaborando de alguma forma. Então a gente nos consideramos uma comunidade também. Entendi. Então nesse caso, como por exemplo de Belo Horizonte que eu falei, que existem logicamente em Minas existem diversas cidades que também podem estar se envolvendo com a FreeSol. Então vamos supor que agora a gente tem alguém nos escutando, vamos supor que tem um cara lá de repente, sei lá, na cidade de Juiz de Fora, Leopoldina, tá? Em Minas Gerais. E ele se interessou, ele gosta de software livre, ele trabalha com sistemas operacionais livres, ferramentas livres, então ele quer organizar um evento na cidade dele, né? Qual é o procedimento que ele vai ter que fazer? Não, entrou num ponto que bem interessante que eu precisava esclarecer para muita gente. Como é que funciona exatamente o processo para você conseguir organizar o FreeSol? Primeiro eu vou explicar as regras básicas para você poder participar. O FreeSol, como regra, ele tem, em primeiro lugar, você só pode ter um FreeSol por cidade, tá? Então se já tiver um FreeSol sendo organizado na sua cidade, você não pode realizar outro. O que a gente recomenda é que você procure o organizador e faça parte da equipe, né? Sempre fomentamos a abertura das equipes, das comunidades, para que quanto mais colaboradores tiver, melhor vai ser o evento. Segundo ponto é que tem que ter um coordenador, tem que ser nomeado um coordenador geral, pode ter vários outros coordenadores, mas tem que ter um nomeado como um coordenador geral, tá? O evento tem que fazer instalação de software livre, digamos que não tenha demanda, mas ele tem que disponibilizar lá, se alguém aparecer, esse é o ponto da onde surgiu o FreeSol. Então a gente mantém essa tradição, apesar de que cada vez mais não procure tanto, não haja tanta procura de instalação, né? E cada cidade ela é autônoma para poder organizar como quiser, tá? Seguindo essas premissas, como é que alguém se inscreve para organizar o FreeSol? O processo é super simples, sem burocracia nenhuma. A gente tem uma wiki que você encontra no freesol.info. Lá possui as informações de todas as cidades. Ela está em espanhol, mas se você entrar na página do Brasil, as informações vão estar todas em português, tá? Você entra na página do Brasil dentro do freesol.info e
lá tem todas as informações para você poder escrever sua cidade. O primeiro passo que a gente recomenda é se inscrever na lista do FreeSol para você poder tirar dúvidas, acompanhar toda a discussão nacional, né, compartilhar informações com os outros coordenadores. Você deve inserir sua cidade na Wiki. Você cria o link em uma página da sua cidade. Nessa página você insere algumas informações básicas, como horário, local, grade, quem é o coordenador da sua cidade, por aí vai. Feito isso, digamos que você já tem o FreeSol já autorizado para fazer na sua cidade, você já é um representante oficial do FreeSol. A partir daí você tem algumas obrigações que você vai ter que fazer durante esse período, como por exemplo, se tiver alguma questão que for levantada na lista ou requisitado qualquer informação, você tem que disponibilizar, você tem que fornecer os dados estatísticos do FreeSol, você tem que falar quantas máquinas você instalou, quantos participantes fizeram parte do FreeSol e por aí vai. Tá? E no mais é só isso mesmo. É bem simples você poder realizar o FreeSol, tá? Você assim, muita gente pensa que você precisa organizar um baita de um evento, ter muitos visitantes, muitas instalações para você poder organizar o FreeSol. Mas não, o que a gente recomenda é que faça, mesmo que seja um encontro entre amigos, numa garagem ou num bar, e que lá você coloca uma plaquinha falando aqui, ó, traz seu notebook que a gente instala GNU Linux ou software livre. Não importa quantos sejam os participantes, o que importa é que você ajude a divulgar software livre, que você ajude os novos usuários a fazer parte da comunidade, a utilizar o software livre. Eu acho até que o primeiro que eu organizei, chutando por alto, nós tivemos acho que 20 pessoas participaram. Mas foi... É bem comum, assim. Você tem poucas cidades. Como o evento ele é descentralizado, acontece em várias cidades, você tem cidades do interiorzão lá que não tem nenhum evento na cidade, e às vezes bomba, justamente porque não tem nenhum evento. Aí acontece casos como, por exemplo, eu sou organizador aqui de São Paulo. Aqui tem muito evento. E muita concorrência de evento. Pra você aparecer, pra você conseguir visibilidade em uma cidade tão grande, você tem que ter muito recurso, você tem que conseguir muita parceria. O primeiro FreeSol que eu organizei também teve por volta de uns 50 participantes. Pra uma cidade como São Paulo, né? Pois é, e a gente se espera, tem cidades que é menor que São Paulo e você tem um público bem maior. Mas aos poucos a gente vai crescendo. A cidade nunca teve... Faz 4 anos que eu organizo o FreeSol em São Paulo. Essa é a quarta edição que eu organizo. Mas sempre participei de todas as edições. E todas as edições foram fracas, foram crescendo pouco a pouco, né? E a gente está caminhando nessa questão. E a gente recomenda que as pessoas não se intimidem por ter outras cidades que organizam um FreeSol enorme, com a prefeitura participando, com patrocínio de empresas gigantes. Não se intimidem, é mérito dessas organizações que conseguiram, mas não existe uma concorrência, uma competição de qual é o melhor FreeSol. Até acho legal quando é pequeno que tu consegue falar com todo mundo que vai no evento, aí tu consegue trocar muito, a ideia fica muito mais fácil tu conversar sobre qualquer assunto que envolva software livre, né? Exatamente. No primeiro FreeSol que eu organizei em cima da hora, porque não tinha FreeSol aqui em São Paulo, e eu sempre ajudei em todos os anos, e naquele ano específico não ia ter FreeSol. E eu falei, bem chato não ter. Então deixa eu tentar de alguma forma fazer acontecer. E aí, graças a For Linux, que cedeu a sala de reunião deles lá, a gente fez com uns 50 pessoas. Foi bem legal, cara. Foi bem legal mesmo, porque assim, teve participação de todo mundo nas conversas, nas apresentações. Todo mundo se sentiu parte integrante do evento. E até hoje, eu tenho contato até hoje com muitos que participaram desse primeiro evento, e alguns... Teve até um caso legal que um dos participantes, o Marcos, ele era de Pouso Alegre. Como lá não ia ter, e São Paulo ficava mais perto do que eu acho que Belo Horizonte pra ele acabou vindo assistir o FreeSol aqui de São Paulo. Acabei incentivando ele acabou fazendo... Agora ele é organizador do FreeSol em Pouso Alegre. Aí já tá fazendo, eu acho que a 3ª edição dele lá. E tem tido bastante sucesso na cidade. Como a cidade não tem muitos eventos do tipo, né? Então a cidade acaba lotando o FreeSol. Cara, a gente tava conversando, eu e o Aprígio antes também ali, nós dois já presenciamos esse tipo de coisa. O palestrante chega no FreeSol, no meu caso foi com Windows, ele chegou com o notebook dele com Windows e foi palestrar, e as próprias pessoas que estavam assistindo a palestra questionando, como assim, o cara pode vir aqui palestrar e usar Windows? O Aprígio até presenciou com Mac, né, Aprígio? Porque na verdade até essa pergunta que eu ia fazer, existe algum pré-requisito pro palestrante? Porque quando tem um organizador, né, como você é de São Paulo, não acho que você seja nível nacional, mas por exemplo, eu quero organizar
realizar no Rio de Janeiro, tá? Então eu sou o palestrante. Então, assim, existe algum pré-requisito para que eu possa dizer aí para um palestrante que vai logicamente divulgar uma solução, uma história, enfim, né? Então, assim, existe algum pré-requisito? Porque se de repente não contrata, mas se de repente chega um palestrante para poder, eu aceito um palestrante para falar sobre GIMP, por exemplo, tá? E ele traz uma máquina com Windows, uma máquina com Mac, entendeu? Se ele dá uma palestra com Mac. Eu sei que isso pega mal, assim, porque muitas das pessoas que estão ali, elas estão querendo ver ouvir de uma pessoa que, logicamente, que come a sua própria comida de cachorro. Ou seja, a pessoa que realmente ela tá falando de software livre, mas ela vive. Então, isso pode gerar alguma... numa empresa geraria uma demissão. Isso pode gerar um corte de cabeça do cara que tá organizando o evento na nossa cidade, ou não tem nada a ver. As pessoas são sempre bem-vindas, até mesmo com aquele sistema operacional ao qual ela contribui para a sua filosofia, né? Como eu falei anteriormente, todos os usuários são bem-vindos. Às vezes o skill do usuário, daquele palestrante, ele já presenciei isso também. Já teve palestrante que veio falar de HTML5, né, no FreeSol, e ele veio com Mac. E gerou essa discussão um pouquinho depois também do evento, mas aí cabe a cada organização. Se ela criar uma política na sua organização local de os palestrantes só usarem sistemas operacionais livres, eu acho excelente, assim, mas não existe hoje nenhuma regra para isso, tá? De fato, eu acho que quando você vai apresentar, você está sediando o evento, você tem que mostrar uma certa coerência, né? Mas o principal ponto é você não fazer uma palestra. Isso aí seria terminantemente proibido, tá? Você fazer uma palestra de algum software proprietário. Eu não vou lá fazer uma palestra de Windows, ou fazer uma palestra de .NET, só que falar do desenvolvimento, né? Falar da ferramenta de desenvolvimento que seja proprietária. Exatamente. Nós vamos falar sobre Cocoa, sacanagem. Exatamente. Então, assim, hoje não existe essa regra. A regra do palestrante ir com um notebook, com um outro sistema operacional, isso de uma forma. A gente não discrimina usuários no FreeSol. Agora, o conteúdo é outra coisa. Então, se ele não pode palestrar sobre o Windows. Se ele tiver com o Windows na máquina dele, ou qualquer outro software proprietário, aí digamos que é uma escolha individual dele que deve ser respeitada. Não posso negar que pega mal, né? Com certeza isso pega mal. A gente deveria tomar cuidado com isso. Mas não existe uma regra para isso. Thiago, aproveitando aí também que tu falou que há 4 anos que tu organiza o evento em São Paulo e que tu participou por vários anos também no evento em São Paulo. Me diz uma coisa, como que tu vê a evolução do evento de São Paulo e a nível nacional agora, tu sendo coordenador nacional, como é que tu vê a evolução desde o início até hoje? Como é que o evento está evoluindo? No início eu tenho a impressão que ele era mais instalação mesmo, hoje ele está diversificando para outras coisas, não só software, hardware, palestras. Como é que vê a evolução do evento? Até aproveitando, só complementando, eu vi algumas grades de eventos e a instalação de software livre em si está lá com 1 hora, 2 horas, 3 horas no máximo do evento e o restante do evento só palestra, né? Então, é que cada cidade pode fazer o evento como quiser. Se eu quiser fazer um evento lá com uma palestra ou de 2 horas, um FreeSol inteiro for 2 horas no dia, não existe nenhuma regra para isso, tá? Ele pode organizar como quiser. Agora, eu sou organizador há 1 ano, tá? Essa é a primeira organização, digamos, que eu faço do FreeSol. A gente tem, nos últimos anos, aí tendo bastante alternância e bem saudável, né, de coordenadores. Então, os últimos coordenadores acabaram ficando também 1 ano só, os últimos 3 ou 4 coordenadores. Provavelmente eu fico só 1 ano também, que a gente tem essa postura de estar sempre renovando. Só que não existe ainda uma forma de nomear o coordenador. Geralmente é uma coisa assim passada naturalmente. Quem acaba realizando mais colaboração na comunidade, quando o colaborador sai, ele acaba assumindo, né? Cada ano tem mais adesões de cidades. Esse ano a gente já está com 87 cidades cadastradas. Apesar de
tá bem em cima, né? No próximo sábado já é o FliSol. A gente ainda há possibilidade de qualquer um quiser inscrever, como eu falei. Se alguém quiser fazer um encontro entre amigos, já pode rolar como FliSol. É só se cadastrar se sua cidade ainda não tiver. Então eu fico bem contente. Esse número é bem expressivo assim pra gente. A gente tem mantido aí nos últimos anos uma média de 65 a 75, né, cidades participando. Esse ano estamos com 87. Estou bem contente com o resultado. E eu ainda não tenho assim as estatísticas, né, de outras cidades na América Latina, mas eu tenho acompanhado o compartilhamento de outras cidades no redor da América Latina. Eu estou vendo bastante modificação. E o que eu vejo também cada vez mais acontecer é a união dessas cidades, né? Antes era assim, eu ia cadastrava na Wiki e isoladamente eu fazia o meu FliSol na minha cidade. Hoje a gente tem mais participação na lista do FliSol, a gente troca mais informações, mais material, compartilha. Se eu criei um material gráfico, um CD, como foi dito, a gente troca essas informações. O que realmente está faltando hoje é um repositório central para isso, talvez, mas eu acho que isso vai surgindo com o tempo. O site do FliSol tem, né? Que organiza, que consolida tudo isso, né? Uhum. Sim. Hoje o site do FliSol não passa de uma wiki, então o público, qualquer um pode ir lá escrever nela. O que a gente como eu, por exemplo, um dos meus papéis como coordenador é estar sempre monitorando a wiki, ver se todo mundo está preenchendo as informações básicas, cobrando. Se alguém fizer alguma cagada, tem que ir lá consertar. Se alguém for lá e detonar uma informação de alguém por qualquer motivo, ou tiver spam, eu tenho que ir lá tirar. Então, eu estou muito contente com a evolução do FliSol nos últimos anos, sim. E nessa edição, ter alcançado o número de 87 cidades, aí eu tô bem contente. A gente tem uma meta aí de alguns anos de tentar alcançar 100 cidades, então a gente ainda não conseguiu, digamos, bater essa meta, mas estamos cada ano chegando mais próximo dela. É porque assim, é só pra pegar esse gatilho, porque tem crescido, eu tenho visto bastante isso. No início do FliSol, eu geralmente quando eu ia ao evento, eu via sempre aqueles amigos ali, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Eu via apenas aqueles mesmos amigos, a gente jogava figurinha e tal, e geralmente sempre via alguém a mais, porque geralmente era organizado em universidades, então era com apoio ali da galera, alunos que presenciaram isso em vários lugares do Brasil. Mas é até um assunto que você está falando e eu me lembrei aqui, acho que vale a pena tocar nisso, e isso também pode aumentar a questão da dimensão do evento. Como, por exemplo, eu vi aqui no site do artwork, aí, do material gráfico do FliSol, né? Para quem não sabe, o site do FliSol é flisol.info, aí tem lá o /FliSol 2015, e eu vi lá no material gráfico que você tem lá vários folders, sei lá, enfim, vários SVGs lá disponíveis para que todo mundo possa baixar, né? Sim. Os autores, enfim. E, então, uma das coisas que me chamou a atenção, acho que seria muito bom você falar, é porque o que acontece? Existem apoiadores do evento, né? Então, muitos dos lugares existem empresas apoiando. Alguns conseguem apoiadores com universidades, né? Isso não há problema, concorda? Concordo, sem nenhum problema. O evento ele é sempre lucrativo, tá? Mas receber apoio para você poder viabilizar o evento sem nenhum problema. Então, só para concluir, então, eu vejo que os apoiadores, ou seja, que fornecem até mesmo a parte financeira, né? Que ajudam no espaço, né, onde vai ser organizado, porque tudo depende do espaço. Se não tiver espaço, não tiver apoio financeiro, cara, não tem como ter evento, né? Porque o espaço é mais importante, a não ser que você, de repente, como você falou, às vezes começa de baixo, pode ser numa garagem, né? Pode ser até dentro de um restaurante, todo mundo se une. Eu já vi vários eventos até que devem aqui no Rio de Janeiro que o pessoal se unia num restaurante, né? Sim. Enfim, então, empresas comerciais podem apoiar o evento, né, necessariamente divulgando seu serviço, ou seja, na própria hora do evento eu posso manifestar a minha marca da minha empresa e até mesmo divulgar os meus serviços. Eu entendo que isso é legal, porque isso pode dar uma maior dimensão ao evento. Por exemplo, imagine uma IBM da vida, vamos apoiar o FliSol de São Paulo. A gente vai pegar um mega lugar deixar Campus Party no chão e vai colocar e vai fazer a propaganda e vai fazer isso, vai fazer aquilo, para todo mundo estar ali, né? Pra gente apoiar o evento, porém nós vamos divulgar a marca, enfim. Então isso é legal, isso é permitido. E se for, cara, acho que vale a pena você se conduzir, né? Falar com as pessoas que estão vendo. Poxa, cara, acho que você que tem uma empresa, quer apoiar, quer manifestar seu interesse por um evento onde você possa também estar divulgando sua marca, você é bem-vindo, né? O que você acha? Não, sim, com certeza. Não existe nenhuma regra assim que impeça patrocínio de empresas, tá? Às vezes há uma grande confusão, porque assim, o evento ele é de software livre e é sempre lucrativo e gratuito ao público em geral. E é uma grande confusão de quando a gente fala de software livre, fala que é porque é software gratuito,
ou que os projetos são unicamente de robistas, de colaboradores. Eu, particularmente, prego que todo projeto deve tentar ser autossustentável, de alguma forma. E ele ser comercial não é incompatível com a filosofia de software livre. A única coisa é que você não deve... O modelo de negócio da empresa não deve bater de frente com a filosofia de software livre. Né? Se ela consegue ter um modelo de negócio sustentável e ao mesmo tempo utilizar o software livre, divulgar o software livre, perfeito, sem nenhum problema. E quanto ao FreeSol, qualquer empresa pode apoiar o evento, não precisa ser uma empresa de software livre, não, ela ao apoiar o FreeSol, ela está mostrando apoio ao software livre. Às vezes uma empresa de design que utiliza um software livre ou não, pode ser uma empresa de conteúdo para a web, sei lá, qualquer empresa pode participar do FreeSol. Já existiam umas polêmicas, tá? Por exemplo, participação da Microsoft, digamos assim. Teve uma polêmica, acho que em 2013, que a Microsoft queria sediar um FreeSol no México. Aí a gente falou, ela vai fazer instalação de Linux no FreeSol, né? Ela vai instalar ou então o OpenBSD, coisa do tipo, né? Ela vai instalar um software livre dela, qual, né? E aí a gente houve essa polêmica na organização latino-americana, e aí se descobriu que basicamente o que ela queria era divulgar a plataforma Azure lá, a plataforma da cloud dela. Você pode instalar Linux lá na plataforma. Então, assim, claro, é complicado quando você tem uma empresa grande que é totalmente contra, apesar de que a Microsoft se diz agora adepta ao open source, mas no geral ela sempre foi uma grande, sempre falou muito mal de software livre, de Linux, e é meio estranho você ver ela num evento de software livre. Mas de qualquer forma, polêmicas à parte do tipo, não existe nenhuma regra que impeça, né? Se o conteúdo que ela vai apresentar, que às vezes ela tá patrocinando uma atividade dentro, ela, em troca da patrocínio, ela tá colocando uma atividade, coisa do tipo, não vai contra a filosofia de software livre. Eu, particularmente, se uma empresa, ela não, digamos assim, a filosofia dela, as políticas dela, forem de alguma forma contrárias às políticas, à filosofia de software livre, eu não acho muito saudável nela patrocinar o FreeSol, né? Soa um pouquinho incoerente. Vai pegar tanto o cara palestra com Windows, entendeu? Não, exatamente. Mas assim, a gente não deve desprezar ninguém no FreeSol. Essa é uma regra bem também estabelecida. Então, enfim, se for saudável pro evento, de alguma forma for apresentar alguma coisa relevante pro evento, for ajudar, não há nada que diga que não possa participar. Então, antes de ir pro assunto mais polêmico, vamos só responder a última pergunta ali que eu botei. Na verdade era pra ser lá no início, mas pode ser respondida agora no final. Quando que surgiu e quem que foi que inventou esse tal de FreeSol? Tem esse registro? Tem sim. Não é uma coisa muito divulgada, eu acho que muitos coordenadores nem sabem disso, né? Mas o FreeSol em si, ele acontece desde 2005, tá? E ele, desde 2008, ele acontece no quarto sábado de abril. Isso eu acredito que todo coordenador sabe. O que muitos não sabem é que, na verdade, o FreeSol surgiu de um outro evento na Colômbia. Esse evento foi registrado, se não me engano, em novembro de 2003, tá? Esse evento não era o Festival Latino-Americano de Software Livre, era o Festival de software de instalação de software livre de uma cidade lá na Colômbia, né? E acabou de que no 2004 se espalhou para toda a cidade na Colômbia, para várias cidades na Colômbia, e de alguma forma contaminou o pessoal da América Latina, outras cidades outras cidades acabou aderindo ao evento. Aí eles mudaram o nome, né? Acabaram adicionando o latino-americano. E aí oficialmente o FreeSol ele existe desde 2005, mas ele surgiu através dessa comunidade. O nome é meio complicado, é Comunidade Libre de Hummingbird, uma coisa assim, da Colômbia. E desde então o FreeSol vem acontecendo em toda a América Latina. Como eu disse, algumas cidades até da América Latina têm realizado o FreeSol. O Brasil participa, se não me engano, desde a primeira edição. E eu participo do FreeSol desde 2007. Sempre colaborei de alguma forma como palestrante, ajudando na organização, né? E assumi a cabeça
assumindo há 4 anos atrás, porque eu conheci o coordenador antigo, ele não ia mais poder fazer o FliSol, ficou 1 ano sem ter FliSol em São Paulo. Aí no ano seguinte, que também não ia ter FliSol, eu acabei assumindo pra fazer, deu certo, foi bacana, eu acabei pegando gosto, não tinha nenhuma experiência com o evento, vi que era fácil, assim, de certa forma, né? Não tem nenhum pré-requisito pra você ser um coordenador do FliSol, você não tem que ter talentos especiais, você tem que simplesmente ser engajado, ter boa vontade. Persistente, boa vontade, porque não é fácil, digamos assim, você conseguir recursos, você conseguir, muitas vezes saiu do meu bolso, tenho certeza de muitos coordenadores, sai do bolso deles. Tudo. Sim, com certeza sai. Você sabe bem, né? Até eu tava lembrando da primeira vez que eu fui ver se tava registrado. A primeira vez que a gente realizou aqui em Erechim, nem tá registrado no site. Foi 15 dias antes do evento que eu fiquei sabendo que ele existia e falou, vamos fazer. Nem registrei lá no site. Aí no ano seguinte sim tá registrado. É que muitas vezes, quando acaba o evento, a gente bloqueia a página pra não ser reeditada, mas seria interessante até ter se você poderia colocar lá pra ficar registrado. Posso. Foi em 2006 primeiro. Sim. Depois em 2007 tá registrado, tendo aqui na cidade, em 2006 não. Eu não tenho certeza se em 2008 eu cheguei a realizar, eu nem vou falar porque eu não tenho certeza. Quem tiver interesse de patrocinar o FliSol na sua cidade, sinta-se à vontade, procure, entre na wiki do FliSol, no flisol.info, procura a cidade que esteja interessado em participar e entre em contato com o coordenador. Vocês podem fazer uma parceria aí e acabar ajudando a divulgar o FliSol na sua cidade. Eventualmente, a gente tem alguns patrocinadores, assim, digamos assim, apoiadores, que acabam patrocinando ou apoiando o FliSol em mais de uma cidade. Então, citando alguns casos, que é sempre bom citar, a Novatec, a editora Novatec, ela disponibiliza livros para várias cidades poderem sortear. A gente tinha a antiga Linux Mal, que também, né, ela também patrocinava várias cidades com brindes. A gente tem o próprio Fizzly, a SL e o Fizzly apoiam o FliSol. Eles estão esse ano disponibilizando entradas pro Fizzly para várias cidades. Então várias cidades vão sortear aí. Eu vi isso. Vão sortear, então, se não me engano, com algumas camisetas também. A Campus Party também entrou em contato há pouco tempo, tá apoiando o FliSol, ajudou a divulgar. A gente tá começando a utilizar a plataforma deles, a Campusero, que é uma plataforma para divulgar atividades. A gente vai utilizar essa plataforma aí de alguma forma para divulgar as atividades do FliSol no Brasil todo. Então a gente fez essa troca também de apoios aí. E, enfim, tem várias outras empresas aí que estão de alguma forma apoiando o FliSol na sua cidade. E uma coisa também, não reclama que não tem na sua cidade. Se não tem, faz, né? Exatamente. Hoje teve o tuitaço do FliSol. A gente postou a hashtag FliSol 2015. E eu instalando LED aqui em casa, cara, nem tava na frente do computador. Poxa. Acabou rolando, a gente acabou pensando em última hora pra fazer. Quem até deu a ideia foi o Paulo Henrique, que ele foi um coordenador anterior do FliSol, apoia bastante, ajuda a gente bastante. E a gente acabou fazendo meio de última hora, e um dos tweets que eu lancei foi exatamente isso que você falou. Não fique triste se não vai ter FliSol na sua cidade. Escreva lá e faça, mesmo que for alguma coisa simples, como a gente como o exemplo que eu disse, o primeiro eu fiquei sabendo da existência em 15 dias antes, e nesses 15 dias me virei pra fazer. Teve 20 pessoas, cara, mas foram 20 pessoas novas no mundo do software livre, né? Exato, se for 1, 2 pessoas, é excelente já. O papel foi cumprido, não importa não. E se não foi, por acaso fez, por acaso não apareceu ninguém, na próxima vai aparecer. O que importa é pegando o ritmo. Sim, bom, chegando perto do final, então deixamos a, digamos, melhor parte pra alguns, pra outros talvez não, né? Deixamos a polêmica pro final. O que é essa história aí da organização ou da coordenação não recomendar que o pessoal instalasse Ubuntu no festival mesmo de instalação? Bom, eu vou explicar bem cronologicamente o que ocorreu para todo mundo entrar no contexto aí. Quem iniciou, na verdade, essa discussão não foi o FliSol, não fui eu. Exatamente. Né? Foi o Richard Stallman desde 2012, ele alerta sobre alguns pontos do Ubuntu que entram em conflito com a filosofia de software livre e vem pedindo pro FliSol não fazer instalação de software livre, tá? Desde 2012. Os coordenadores,
nacionais de toda a cidade, de todos os países da América Latina, acabou não aderindo, não dando retorno, não se pronunciando. Esse ano, o que aconteceu? Não sei se todo mundo deve conhecer de alguma forma na comunidade, né? Odiando ou não. O Anáhuac, ele criou uma petição pedindo que as cidades do FreeSol não instalassem o software livre. Então, quem apoiasse... O Ubuntu, né? Desculpa, exatamente. Que isso. Que as cidades não instalassem o Ubuntu. E aí, o que aconteceu? Gerou uma tremenda polêmica, o pessoal começou a bater bastante em cima sobre a questão. Muitos apoiaram, muito mais não apoiaram, não concordaram. E até que essa questão caiu indo como uma bomba, assim, digamos, na lista do FreeSol Brasil, né? As pessoas começaram digamos que assim, os trabalhos pro FreeSol, as questões nacionais acabaram paradas aí por umas 2 semanas em cima dessa discussão. Ninguém chegava a bom senso, né? As pessoas ficavam lá, vamos proibir ou não? Tem muita gente que apoiava, contra, outras a favor. Eu cheguei até a tentar uma enquete dentro da comunidade, porque eu sou digamos assim, um representante dos coordenadores. Então, o que eles aderirem, digamos, eu tenho que representá-los, apesar da minha posição ser contra ou não. Ninguém não chegou a bom senso, não a um consenso. Eu resolvi, para ajudar a resolver a discussão dentro da comunidade do FreeSol, a me posicionar, deixar bem claro o que era a posição do FreeSol e o que era a minha posição e de algumas pessoas dentro do FreeSol. Por isso eu resolvi fazer uma carta aberta. Postei ela na Wiki, que é uma Wiki pública, tá? Todo mundo pode postar na Wiki. O nosso meio de comunicação é a Wiki, é a lista e a Wiki. Isso eu enfatizo isso porque muita gente questionou que eu não deveria ter postado na Wiki, se era uma posição minha, mas qualquer um pode ir lá da comunidade, inclusive se fosse contra, fazer uma carta aberta a favor do Ubuntu. Isso não teria nenhum problema. Eu fiz uma carta aberta, mandei pra comunidade. Nossa, depois disso, né, o mundo caiu, muita gente compartilhou essa página, essa página que tinha carta, que era focada, tá bem escrito lá no título, carta aberta para os coordenadores. Foi divulgada como se fosse uma divulgação pública por FreeSol, e aí começou a polêmica, né, o que já era uma polêmica com a petição da Anáhuac, esquentou ainda mais com a carta que eu fiz. Só que assim, quem leu, porque houve muita compartilhamento de opiniões sobre o assunto, mas quem leu a carta pode ver que está muito claro. Primeiro, eu explico os motivos, falo que o FreeSol não é uma posição oficial do FreeSol, que eu não poderia dar uma posição dessa oficial, e nem quero, eu sou um representante dos coordenadores. E segundo lugar, era uma recomendação minha, uma recomendação do coordenador do FreeSol, não era de nenhuma forma uma obrigação, uma imposição. Eu até coloquei depois um adendo reafirmando isso. E aí, só que mesmo assim, muita gente não quis, ignorou esses pontos e começou a postar charges falando que eu era ditador, vídeos falando que eu era hipócrita, e por aí vai. E aí essa questão acabou assim, na lista acabou sendo resolvida, porque ficou claro para os coordenadores: olha, eu posso organizar o FreeSol com Ubuntu ou não. Isso aí foi apenas uma recomendação. Antes havia não estava claro, né? Porque as pessoas ficavam brigando. Não, mas há uma regra no FreeSol que não pode instalar softwares que não são livres. E aí muita gente ficava brigando por essa posição. Eu deixei claro que, a regra é essa, mas não existe uma posição específica sobre esse caso. Então, vamos pôr como uma recomendação. Então, na lista acabou sendo solucionada a questão, as pessoas continuaram os trabalhos, a gente continuou a todo vapor, mas eu recebi alguns enquadramentos, assim. Teve gente, assim, falando: eu sou usuário registrado do Ubuntu, exijo que você revogue a carta, coisa do tipo. No caso é uma opinião tua, não era uma opinião do evento em si, né? Exato, eu deixei claro, a carta, quem lê vai ver exatamente isso. Até tô com ela aberta aqui, tem lá no final o adendo, deixo claro na carta que não é uma posição oficial da organização do FreeSol, portanto a responsabilidade e decisão cabe a nós, coordenadores regionais. De qualquer forma, enfatizo que a carta como um todo, o posicionamento e a recomendação são do coordenador do nacional, e não uma posição oficial do FreeSol. Se leu, é que também tem gente que não deve nem ter lido até o final, né? Isso eu tenho certeza. As pessoas assim, lê, parece que não conseguem enxergar, tá tudo oculto esses pontos, e ignoram. Como foi contra alguma coisa que elas acreditam, elas começam a brigar contra, entendeu? E eu entendo a posição, né? Eu entendo as pessoas não gostarem, eu entendo, sabe? E de forma alguma a intenção é
desrespeitar a comunidade e usuários de Ubuntu. Todos têm, como eu falei, no FreeSol é bem-vindo todos. Se você inclusive for lá com uma máquina com Ubuntu, numa cidade que não quer instalar Ubuntu, ela é obrigada, ela não pode te discriminar, né, fazer bullying, digamos assim. E se você quiser fazer uma instalação de um software lá, uma configuração de algum software, ela não vai ser discriminada. Com isso, acabou tendo muito compartilhamento de informações aí erradas, de opiniões, sabe, meio, sabe, contra nada o que estava escrito na carta, sabe? Não tinha coerência com o que estava escrito na carta e com o que foi pedido na petição. De forma alguma, então, foi tentado proibir, cercear. Eu fui chamado de ditador por alguns, sabe? Eu achei meio sem noção. Como eu disse, eu entendo. Oi? Desculpa. O ditador foi boa, né? O pessoal confunde muitas coisas, né? Não, sem noção. Assim, se a gente fosse falar ditador, a gente poderia dizer assim, se o Richard Stallman chegar aqui e falar não vai ter evento, se posicionar na porta do evento, não vai ter evento, a gente podia até chamar o cara de ditador. Não, mas, poxa, não ter uma opinião pessoal, não tem nada a ver, né? Pois é. Eu, por exemplo, aqui eu tô até, eu fiz questão de botar esse ponto aí pra te poder se explicar, né? Ficar mais claro. Por exemplo, se eu lendo a carta, eu li toda a carta, eu não concordo com alguns pontos que tu fala, mas é teu direito falar e, como tu disse, é a tua opinião, não é a opinião do evento, né? Ficou bem claro. Eu deixei claro isso. E assim, muita gente também bateu num ponto só em relação à carta, falando que era hipocrisia ou que era incoerência, digamos assim. Eu citei pelo menos 2 motivos, né? Só que assim, existe muito mais motivos. Tem um trecho, assim, foi com essa polêmica, foi feito vários artigos de apoio, digamos assim, espontâneos, né? O Thiago Faria Mendonça, o Alexandre Oliva escreveram artigos explicando com mais detalhes o motivo que eu não tive a oportunidade de fazer na carta. E eu também não me preocupei em fazer, porque, primeiro, eu acredito que estava claro na carta. Podia ter melhor escrito, mas estava lá na carta as informações. Segundo, que eu estava muito ocupado organizando o FreeSol em São Paulo, organizando o FreeSol no Brasil. Se eu fosse escrever mais um artigo, se eu fosse fazer um vídeo ou coisa do tipo, eu podia comprometer os trabalhos. Como as coisas estavam já encaminhando, outras pessoas estavam colocando os pontos que eu acredito também, e eu não achei necessidade de colocar esses pontos. Na própria lista, com os próprios coordenadores, eu conversei com eles e tentei reforçar essa questão. Olha, é só uma recomendação. Quem quiser, é livre para instalar o que quiser. Até a organização FreeSol latino-americano se posicionar contra ou a favor, por enquanto é só uma recomendação. Então não precisam ficar com medo de instalar o FreeSol. Ninguém vai instalar o Ubuntu no FreeSol, ninguém vai ser discriminado, vai receber bullying, nem coisa do tipo. Agora, porque estavam questionando se como é que eu vou instalar o Ubuntu na minha cidade? Às vezes ninguém vai aparecer porque teve essa recomendação. Olha, por isso mesmo não foi um negócio divulgado aberto, foi feito para os coordenadores. É que acabaram compartilhando e criaram esse buzz aí em cima da questão. Agora, eu vi até anúncio do pessoal, se não me engano foi do Chile, o jornalista, e vi do Fred Polido Lopes, sabe quem é, né? Ele também posicionou contra isso, né? Na verdade ele só disse que a questão de que isso gera mais contenda do que contenda de separação, divisão, melhor dizendo, do que do andamento aí dos trabalhos, enfim, né, do evento. Não, por isso mesmo que eu não quis assim, dar muito importância pra polêmica que foi criada. Eu não fiquei me posicionando, eu tô me posicionando agora, vocês me convidaram pra falar sobre a FreeSol. Eu achei que é um ponto que tem relevância, tem que ser discutido, mas se me chamassem pra falar especificamente sobre isso, eu não ia, pelo menos até o FreeSol, sabe, perder meu tempo, digamos, com esse ponto, porque a intenção nunca foi dividir, nunca foi criar polêmica, nem coisa do tipo. Tem gente que começou a falar que foi feito de propósito pra inflar egos, sabe? Porque, por exemplo, o Richard Stallman, ele chegou a fazer uma nota parabenizando a posição do coordenador nacional e tudo mais. Isso não é esperado, isso não, pra mim não, sabe? Mas eu não vou negar que achei, assim, eu gostei de ter recebido apoio de vários lugares, inclusive do Richard Stallman, porque eu levei bastante porrada em relação a essa questão. Mas eu não vou me omitir. Se é a minha posição, eu tenho um papel de coordenador, mas antes de tudo eu tenho com a coerência com o que eu acredito. Então, se eu acredito que é uma coisa que não deveria acontecer, eu vou tomar essa posição e, independente da polêmica que gere, eu vou reafirmar essa posição e pronto. Não vou me omitir. Muita gente acaba, eu
tenho certeza, assim, muita gente já veio falar comigo que tem essa mesma posição, mas prefere não se pronunciar, não divulgar essa posição por possíveis problemas políticos que possam ocorrer, digamos assim. Muita gente também entrou em contato falando que ia fazer artigos de apoio, quando começou a ver a polêmica, desistiu, né? Então, tudo bem, eu não faço isso. Se eu penso num ponto, mesmo que isso possa me gerar algum problema, se é o que eu penso, é o que eu acredito, eu vou me posicionar. Deixa eu te perguntar uma coisa, que acontece? Deixa eu só tentar fazer um overview também referente a isso. O que acontece? Eu cheguei até a abrir uma enquete aí no Twitter com a Nawak, né? Falar com ele sobre isso. Então eu perguntei, cara, assim, ele usa OpenSUSE. E da mesma maneira em que ele tirou, isso foi um debate entre eu e ele, né? Da mesma maneira que ele diz, que ele até fez uma matéria sobre isso, ele tirou o kernel Linux e colocou o kernel livre no OpenSUSE. E eu perguntei pra ele, então se eu levar no FreeSol minha máquina com Ubuntu, exemplo, e pedir pra alguém, ou então pedir pra alguém instalar um Ubuntu com kernel livre, você instalaria? Ou você instalaria o Emacs no meu Windows? Brinquei com ele, né? Ele sim instalaria sem problema nenhum. Então, peraí, não entendi, né? Enfim, não consegui entender. Por quê? Porque existe uma ordem cronológica nos fatos, vamos dizer assim. Quando o Richard Stallman ele levantou a questão do Ubuntu lá atrás, ele deixou claro que era justamente a questão lá do suposto spyware, né? Aquela situação toda da localização geográfica em que você mandava informação para o servidor da Canonical para que a loja da Amazon ela mostrasse para vocês aquele catálogo, né? Referente ao país de origem e aquela coisa toda. Só que após essa situação, porque até então isso era um pouco distante, afinal, a filosofia de um sistema operacional livre ou aberto de que você tem a liberdade para remover ou adicionar qualquer coisa, né? E as pessoas naquela época, que inclusive eu mesmo ouvia aquele pacote porque não era que me não tinha atratividade por aquilo, acho que não tem nada a ver a Amazon, enfim, ficar vendo consulta, né, no Unity, aquela coisa toda. E aí, após essa enquete da FreeSol, né, na próxima distribuição Interim que foi lançada, não sei se foi na LTS, foi na próxima Interim, ele já veio com o botãozinho lá para você desmarcar, né, até para facilitar o usuário que não tem tanto conhecimento, desmarcar essa função. O próprio servidor emite informação geográfica, né, o desktop, né, para o servidor e aquela coisa toda, né. Então, o que acontece? Então isso parece que logo após esse episódio, isso meio que foi sanado, vamos dizer assim, né? Então ele continuou fornecendo ao usuário a liberdade de tirar ou não tirar, né? Ou usar, enfim, como eu posso usar o Triskel e instalar o que eu quiser, né? Você entende? Então assim, isso vai muito da questão da liberdade do usuário. Aí eu fiz essa enquete pra ele, chegou pra mim e disse, cara, eu instalaria numa boa. Eu falei, pô, eu não entendi. Então se você instalaria, se você acha legal poder instalar um Ubuntu com kernel livre, porque é possível, inclusive tem até repositório PPA pra isso, pra facilitar a vida do usuário, né? Então, eu não entendo por quê. Então, por que você não faz o seguinte? Você não faz uma enquete? Porque eu perguntei, por que você não divulga somente? Pede para que logicamente, os maiores da FreeSol façam um evento sem software, ou seja, somente com software livre, sem qualquer outro software com contribuição de algum drive proprietário ou qualquer outra coisa, né? Como a gente tem até no próprio Linux, enfim, né? Então, por que a gente não recomenda somente distribuições abertas, o que é o próprio projeto GNU, inclusive existe um site para isso, do projeto GNU recomenda, né? Como instituições como Triskel, Tutu, né? GNU-Sense e outras mais. Aí ele falou para mim o seguinte, cara, não, porque isso seria, isso não daria muito certo. Eu falei, mas peraí, então eu comecei a ver que parece uma rixa ali entre ele e o Ubuntu, não sei, só pode ser. Eu não consegui entender muito bem isso daí, né? Então, assim, que seria coerente? Por que eu tô botando? Então, cara, qual é a diferença do cara chegar com Ubuntu, né, instalar um Ubuntu do software, porque na verdade não é o que o pessoal traz, mas o que a FreeSol instala, que é o que ele disse para mim, né? Então qual é a diferença de eu pedir para você instalar o OpenSUSE na minha máquina com kernel livre ou você instalar o Ubuntu na minha máquina com kernel livre? Ambos não daria a mesma coisa? Né? Ou eu remover as lentes, né, do Unity, aquela coisa toda, não daria a mesma coisa. E aí ele entrou muito, eu vi que a questão ali parecia um pouco pessoal. Eu não entendi, eu juro que eu confesso que eu não consegui entender muito isso. Quando eu vi a sua carta, né, eu vi a sua opinião, eu acho que conseguiu esclarecer bastante aí quem estava nessa dúvida, né? Porque logicamente você tem uma posição muito acima da opinião dele, né? Porque você é o coordenador, ele é uma pessoa que vai estar lá, né? Então assim, a opinião sua, ela tem muito mais peso, entendo eu, muito mais do que a opinião dele. Ele pode ter uma rixa com o pessoal da Canonical, como eu conheço um monte de gente que tem. O Anuak é meio complicado, né, pra gente conseguir até... Eu já tentei conseguir a opinião dele, mas ele se nega. Eu sei, mas quando uma pessoa tem um patamar nesse nível, né, vamos dizer assim, de
de aonde tá, onde ele consegue influenciar, né? Essa é a verdade, né? Influenciar. Então essa pessoa ela tá num nível onde ela tem que saber o que ela fala, tem que ser coerente ou não, você entende? Por isso que eu perguntei pra ele, peraí, por que eu posso instalar, por que você pode usar o OpenSUSE ou até mesmo divulgar isso no evento de FreeSol, o OpenSUSE com kernel livre, mas não pode divulgar o Ubuntu com kernel livre? Ora, ambos não são a mesma coisa? Eu digo na questão da filosofia, na questão da integridade do software com a filosofia, né? Não dos pacotes instalados, enfim. Então, assim, ficou meio estranho isso daí. Enfim, cara, eu acho que houve um certo erro aí nessa cronologia, desde o início que o problema que o Richard Stallman levantou, até o ajuste na distribuição do Ubuntu, né? Até essa vontade de ressuscitar o assunto, talvez. Eu não sei, eu não consegui entender o ponto de vista dele. O teu eu entendi claramente, tá, Thiago? Você tá numa posição, eu como assim, usuário, vamos pensar assim, eu tô do lado de fora, né? Eu vou ao evento. Eu entendi claramente a sua posição, você realmente tá numa posição. Bom, assim, quanto ao Nawak, eu conheço ele, eu não concordo com o jeito, às vezes, que ele trabalha com essas questões, ele gosta de ser bem polêmico e tal, mas eu concordo com essa posição do Ubuntu, isso não tem dúvida, tá? E assim, eu até, de certa forma, admiro ele, digamos assim, tá meio que um pouco se lixando com a saravada de opiniões contra que ele vai receber, olhares tortos e tudo mais. Ele recebeu um monte. Não, ele realmente não é muito amado, assim. Mas digamos... A opinião dele, eu acho até legal um cara se posicionar, eu acho até legal a opinião, ao mesmo tempo que eu não acho, né? Porque assim, é até legal um cara ter uma opinião, eu acho legal, melhor que um cara ter uma opinião, 2 meses depois ele sai, porque eu falo isso, cara, porque eu tenho visto aqui no software livre, eu digo software livre, tá? Eu vejo muitas pessoas pregando aquilo que não vive, eu vejo muito isso. Exatamente. Eu conheço pessoas que dão palestras e que trabalham em grandes empresas, né? E que são mais aderentes à filosofia open source do que software livre, né? Então, assim, são pessoas que pra mim é um bando de hipócrita que tá lá falando uma coisa, mas não vive, você entendeu? Então, assim, eu não tô falando ele, assim, eu não conheço muito ele, tá? Mas, assim, no caso dele, especificamente, eu não sei se ele teve algum problema com a comunidade, sei lá o quê, ou porque realmente ele não gosta de distribuição, acha isso, enfim. Mas por que eu não posso divulgar, então? Será que eu não posso botar... será que eu não posso pedir para alguém da comunidade, ou seja, da FreeSol, instalar um Ubuntu na minha máquina e de repente, poxa, é legal a ideia do kernel livre. Você poderia instalar para mim, você entende? Assim, você entende que é um assunto aqui que é fácil ser quebrado, você entende? Sim. Bom, quanto a essa questão antes de responder exatamente a sua pergunta, de ter gente na comunidade que, digamos assim, não são aderentes à filosofia, ao movimento, mas de alguma forma tenta se beneficiar. Isso assim, eu entendo isso acontecer, mas é claro que eu não aceito também. O que acontece? O movimento software livre, de certa forma, é bem organizado, o pessoal é muito engajado. Muita gente tenta se aproveitar disso. Muita gente entra, políticos, pessoas que têm nada a ver com software livre, entra, faz um discurso, apresenta alguma coisa e tenta se beneficiar desse movimento que a comunidade consegue gerar. Então, já vi muito político, muita gente tentando se beneficiar desse movimento. Porque onde tem pessoas dispostas a trabalhar por qualquer causa, sempre vai ter gente tentando se beneficiar disso. Isso sempre vai ter. Em todos os movimentos, digamos, tem isso. Agora, quanto ao Nawak, eu não sei se ele teve alguma rixa com o Ubuntu, esse tipo de coisa, mas eu acredito que é verdadeiro, assim, a posição dele, tá? Mas só também não concordo, às vezes, com o jeito que ele faz, mas ele, digamos assim, ele que causou esse buzz esse ano, e digamos assim, ele tirou muita gente da zona de conforto. Eu, por exemplo, estava numa zona de conforto. Outros coordenadores também. Então, assim, eu tinha essa posição, mas ninguém falava sobre ela, eu não queria também, eu não se meter, digamos assim, se alguém iniciar essa discussão, eu entraria como entrei. Mas eu não, digamos assim, eu tava focado nos trabalhos do FreeSol. Ele, de certa forma, causou tirou a gente da zona de conforto, levou ao debate. Esse tipo de coisa sempre eu acho saudável, assim, tem que ser tomado cuidado de como isso é feito, mas eu acho saudável. E tirando a gente
independente da zona de conforto, eu tive que me posicionar, muita gente acabou fazendo artigos, se posicionaram também. Então houve essa questão então eu acho válido a manifestação que ele fez que causou tudo isso, tá? E eu provavelmente não teria feito a carta se isso não tivesse acontecido. Agora, um outro ponto é que, assim, a carta, como eu falei, ele teve um propósito e foi direcionado a um público. Foi para falar sobre essa polêmica iniciado pela petição para os coordenadores. Em outro contexto, na verdade, eu faria uma carta falando exatamente sobre software não livre no geral. Se fosse levantada a questão, tem muita gente falando o Windows, eu ia ter falado do Windows. Tem muita gente falando, acabou não ficando genérico, foi focado no assunto porque foi esse assunto específico que foi levantado. Mas deixando bem claro, eu não sou a favor de instalação de nenhum software livre ou de nenhuma distribuição que venha com software proprietário, tá? Entendi. Só não existe um posicionamento oficial para casos específicos, né? E não sou eu que vou criar essas posições, porque não é, digamos assim, da minha ossada. Isso. Coerente. Exatamente. Como eu falei, qualquer um tem o direito de escolher o que quiser. Se eu quiser instalar um software proprietário, é uma escolha individual minha. Como assim, a gente sabe muito bem que é muito difícil se encontrar uma pessoa que usa 100% software livre. No dia a dia, a gente às vezes é obrigado, por um trabalho, por causa de pessoas que a gente gosta, a utilizar um software que não é proprietário. Só que eu não vou sair por aí fazendo a instalação de software proprietário. Eu acho que a coerência maior está nesse ponto, né? Se você, materialmente, no mundo real, você é obrigado a fazer coisas que você não pode, não quer, ou não deveria estar fazendo, mas pela sua, digamos, sobrevivência, você acaba tendo que fazer, ué. Infelizmente, se há uma contradição do mundo ideal com o mundo real e até mesmo com o mundo possível. Então, o software livre, eu considero, digamos, uma utopia e a gente tem um movimento que briga por essa utopia. A utopia serve pra gente direcionar nossos valores, nossas ações, mas necessariamente, a gente sabe muito bem que o mundo hoje, a realidade que a gente tem hoje, não é favorável ao software livre. Você tem um mercado, por exemplo, de game, que é muito forte, é maior do que a indústria de cinema. É muito difícil ter softwares daquela qualidade se não forem proprietários, né, com o modelo de negócio que é utilizado. Você tem muitos jogos indie, por exemplo, que conseguem ser livre, mas existe um modelo que é meio que dominante no mercado de negócio, que vai estabelecer a direção por qual vai ser o caminho desse mercado, né? Agora, quanto ao Ubuntu, especificamente, na carta eu citei 2 motivos que são os mais fortes, digamos assim, por ter falado do Ubuntu especificamente. Primeiro, que é os blobs e os drives privativos que tem no sistema operacional, tá? Várias distribuições têm isso também, não é inegável. E a gente sabe, muita gente bateu que, como é que eu vou instalar para o usuário um software sem alguns drives privativos e ele vai sair de lá com o notebook ou com o computador não funcionando corretamente. Ele não vai gostar do software livre. Mas uma coisa que eu concordo muito com o que o Richard Stallman disse desde 2012 que ele vem falando sobre essa questão. Em primeiro lugar, não pode ficar a experiência do usuário. Se a gente falar que em primeiro lugar está a experiência do usuário, a gente sempre vai entender a solução mais fácil, a solução que não necessariamente está em conformidade com o software livre. Em outros casos, a gente vai ter que usar software proprietário para poder dar uma melhor experiência para o usuário, porque ainda não existe um software livre que atenda aquele requisito. Então a gente não pode colocar em primeiro lugar a experiência do usuário. A gente tem que colocar a liberdade, a questão, as liberdades do software livre. Então o que se recomenda? A gente instala tudo que for livre na máquina da pessoa e ela vai sair lá sem algumas coisas funcionando, mas aí posteriormente, se ela quiser instalar, é uma escolha individual dela. O que importa é que o FreeSol não instalou aquilo na máquina dela. Você não apresentou palestras falando do FreeSol, falando de software livre e foi lá na máquina dela instalar os drives privativos, né? E outra coisa, se você instala, a pessoa nem vai ela é novata, ela nem vai saber que tem drives proprietários, ela não vai saber o problema dos drives proprietários. Simplesmente vai estar lá funcionando e ela vai achar que é software livre, ela vai estar, digamos, de certa forma, sendo enganada. E é isso que a gente não quer, né? Então a gente recomenda explicar, né? Na verdade, explicar. Sim, o mais importante é explicar, você dar o exemplo, digamos assim. Se ela vai instalar depois software proprietário, drives privativos, importa, né? Eu mesmo, por exemplo, como eu disse, o mundo real às vezes acaba sendo ingrato com a gente, né? Eu, por exemplo, no meu notebook, eu tenho quase certeza que tem drive proprietário do drive de Wi-Fi. Eu uso Debian. Só que eu não tenho como comprar
agora um outro notebook, ou um notebook 100% com drives livres, ou coisas do tipo. Eu vou deixar de usar o computador, o internet, o Wi-Fi por causa disso? Se eu fizer, eu morro de fome, eu não vou trabalhar, sabe? Então o mundo vai exigir da gente certas coisas que infelizmente são ingratas. Agora, o mais importante é você se posicionar contra isso. Eu sei que isso é errado, assumo esse problema, e quando eu for fazer na máquina de outra pessoa, eu explique pra ela o problema, não deixo passar batido essa questão. Né? Não, mas só pra concluir, porque eu acho que é pertinente, esse foi o problema, digamos, é um problema mais encontrado em distribuições hoje de GNU Linux, né? Agora, ou de Linux, porque muitas vezes não tem quase nada de GNU ali. Agora, o problema do Ubuntu é que ele acaba piorando as coisas em relação principalmente às políticas da Canonical. Você vê claramente que muitas políticas ali, tanto no desenvolvimento, no que ele oferece para o usuário, ele dá prioridade à experiência de usuário. Tanto que talvez o maior sucesso do Ubuntu seja isso, a facilidade, seja uma boa experiência para o usuário. E teve esse caso da coleta de dados e venda desses dados para a Amazon. Aí é o ponto que eu discordo de ti, porque essa venda não existe dos dados. Essa venda nunca existiu, na verdade. É o ponto até que é o único ponto que eu discordo na carta que tu escreveu. Então, mas o problema maior é que, de certa forma, o usuário no primeiro caso ele não foi avisado. Eu acho que isso assim, fere muito o que a gente prega em relação à privacidade, a controle em massa, entendeu? A Amazon, a Ubuntu, a Canonical, ela até removeu lá, colocou uma opção para a pessoa remover. Mas a Canonical nunca se pronunciou realmente assim, desculpa, isso aí foi um erro. Na primeira vez ela se pronunciou dando a entender que foi um erro. Na segunda vez, na vez que ela colocou o botão e o pessoal reclamou, ela nem se pronunciou. Então, eu não acho isso uma boa política, sabe? Se você está oferecendo uma distribuição realizada, contribuída por diversas pessoas da comunidade, você tem que respeitar a comunidade nesse sentido, entendeu? E sim, alguém pode falar, mas não, tudo bem, foi resolvido, tem a opção de tirar, você pode colocar o kernel livre, tudo mais. Qualquer distribuição que não vier com software livre, você pode torná-lo livre. Como foi dito, você instala um kernel livre, tira os softwares proprietários e tudo mais. O problema é quando a política de quem cria, da empresa que cria aquele distribuição, fere fortemente os princípios do software livre. No Ubuntu, você não tem opção de instalar drives proprietários ou não. Ele simplesmente vem com os drives proprietários. Isso fere os princípios do software livre da comunidade. Você tem, por exemplo, não existe mais esse serviço, mas existiu também o Ubuntu One, que era tipo um serviço de cloud do Ubuntu. Eu lembro que você podia colocar suas músicas lá, comprar músicas. Eu achei fantástico assim, a iniciativa. Só que eu vi um grave problema. Eles usavam MP3. O serviço, teoricamente, é com software livre, de uma empresa que tem uma distribuição de software livre. Você é obrigado a usar um codec proprietário para poder usar o serviço, né? Acho que deveria ter usado um log, alguma coisa do tipo, para poder oferecer esse serviço. Já está 100% coerente. Outra coisa, você tem lá no painel uma espécie de App Store lá do Ubuntu, onde você vai baixar dentro do repositório os pacotes de instalação. Você tem lá claramente venda de aplicativos proprietários lá oferecido, e você não consegue nem desabilitar aquilo. Então você está convidando um usuário a instalar software proprietário e você não tem opção de remover aquilo. Não é como, por exemplo, o Debian, que você habilita ou não e não vem para o padrão repositório de não proprietário. Mas isso também é um erro do usuário, Thiago. É porque como é Linux, a pessoa tem que se reeducar no sistema operacional. Ele nunca vai ter assim, um instalador, de repente, um termo de uso, né? Bom, gente, então chegamos ao fim aí de mais um Opencast. Eu quero agradecer aí, Thiago, por atender ao pedido pra gente fazer essa gravação, até porque tá em cima tanto do evento, né, e a publicação, que eu pretendo já publicar um dia depois da gravação. A Prígio também, obrigado aí por voltar aí, tá com saudade de voltar a falar, né, e o Diego aí também, né, obrigado, Diego, pela participação. Não, eu só tenho a agradecer pela oportunidade, pelo convite, ajudar aí a divulgar de alguma forma o FreeSol, esclarecer como o FreeSol funciona, esclarecer essa polêmica do Ubuntu. Só tenho que agradecer, parabéns pelo cast. Eu já tinha ouvido falar, não tinha escutado ainda, mas já vi bastante gente comentando e eu acabei ouvindo alguns antes de participar do cast e eu curti, com certeza eu vou acompanhar. O recado que eu tenho para dar é: participem do FreeSol na sua cidade, procure lá na wiki do FreeSol, freesol.info, procure saber se vai ter FreeSol na sua cidade. Se não tiver o FreeSol na sua cidade, se motive em fazer, ainda dá tempo, é só escrever lá, dando as instruções que estão seguindo lá e que eu expliquei aqui no cast. Você
você com certeza não vai se arrepender. Você vai movimentar o FreeSol, a comunidade na sua cidade. E, assim, eu não tenho de reclamar. Dá bastante trabalho organizar um FreeSol, mas depois que acontece, passa os problemas, as dificuldades e acontece o FreeSol, é aquela sensação de missão cumprida, vários amigos novos, várias oportunidades novas aparecem, e você vai ter aquela sensação de ter feito algo pela essa causa que a gente luta em relação ao software livre. Show. Mais um recadinho só, depois do FreeSol no FISLI, eu junto com o Sérgio e com a Morvana sou curador da área de comunidades, antiga área de usuários, então a gente vai estar reformulando essa área, além da participação das comunidades lá, vai ter também alguns talks, alguns debates, algumas palestras ali na área de exposição. Então, você que tem uma comunidade, inscreva a sua comunidade, acabou de sair, tá no portal do FISLI para chamada para inscrever as comunidades. E se você estiver por lá, me procure, participe dos talks e procure representante da comunidade preferida. Show. Beleza. Tá bom? É isso aí. Só reforçar aqui, ó, galera. O coordenador do FreeSol tá aqui conversando com vocês. Não deixem de ir ao evento. freesol.info/FreeSol 2015. Acesse o site para saber qual é a cidade que vocês vão ter. Não deixe de ir, o FreeSol tá dando duro, tá trabalhando para você ter um bom evento. E tem várias cidades no Brasil todo. Não deixe de ir. Você que é empresário, você quer fazer parte disso aí, chama o pessoal, procura quem tá lá contribuindo lá no evento, quem é o coordenador. Acho que vale a pena você investir nisso. É uma boa ideia, né? Acho que vale a pena todo mundo estar nisso aí, porque quanto mais evento tem do FreeSol, quanto mais força o evento tem todo ano, mais o evento cresce. Então não deixe de ir, não. Vai sentir um pouquinho, nem que seja 1 hora, 2 horas no seu dia, e vai lá no evento, beleza? FreeSol e você, tudo a ver. Outra etapa de propaganda, pessoal. Agradeço a presença do Thiago aí, foi um cast bem interessante. Eu vi não só a respeito da história do FreeSol, do funcionamento do mesmo, como que faz para inscrever, mas também a questão dessa polêmica ali a respeito do Ubuntu. Foi bem... Tu conseguiu expressar bem, explicar direitinho como é que aconteceu, o que aconteceu, né? Deixar bem claro a tua posição. Então foi bem interessante isso, deixar bem claro que não é uma questão, não é um dogma, né? Foi apenas uma sugestão. Então fica bem claro isso e fica aqui público para toda a audiência do Opencast aí. Isso aí então, pessoal. Obrigado por você aí que ouviu a gente até o final e até o próximo episódio do Opencast.